Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ailson Justino Costa, sou aluno do curso de Licenciatura em Química. Estou aqui com mais uma aula de ciência e nós vamos falar sobre o tema propriedade da água e o ciclo da água. Nós iremos falar sobre a substância muito importante, uma substância qual todo ser vivo ele precisa. Necessitamos, é algo fundamental para a vida humana, né? Não somente humana, mas também de seres vivos. Há essa necessidade que é a água, a que nós conhecemos, tá bom? Hoje nós iremos aprender sobre a água, o elemento fundamental para a nossa vida na Terra, e vamos ver as propriedades da água, né? E em seguida entender como ela se move no ambiente por meio de ciclo da água. Então vamos lá conhecer, vamos começar, tá bom? O que é água, né? O que é água? Nós conhecemos água, H2O, como muitos falam, que realmente é sua fórmula química. Água é uma substância muito importante para todos os seres vivos. Ela é composta por moléculas, né? Nós já sabemos por moléculas H2O, ou seja, cada molécula de água tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá certo? Lembra disso, né? H2O. O H, temos o 2 que representa duas moléculas, né, de hidrogênio, e o O, que é o oxigênio, uma molécula só de oxigênio que formam, né, ali a nossa água, né? A água que é importante, que é vida, certo? Cada molécula de água tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá certo? Função da água. A água ela é fundamental para hidratação, digestão, transporte de nutrientes e muitos outros processos biológicos. Olha aí, pessoal, a água ela não é somente para saciar a nossa sede, com uma sensação de necessidade, uma sensação muito maravilhosa ali de saciar a nossa sede no momento que estamos desidratados. Ela também tem como essa função da digestão, para nós ter uma boa digestão e também de transportar, ser um transporte, né? Ser um veículo, um transporte de levar nutrientes em muitos outros processos biológicos. Aonde encontramos a água? Nós bem entendemos que a água cobre cerca de 70% da superfície da Terra, mas a maior parte dela está nos oceanos e mares, ou seja, a água salgada. Apenas uma pequena parte da água doce é essa que usamos para beber, para irrigar, para usar em plantações, e o ser vivo utiliza delas, tá certo? 70% da superfície da Terra, mais uma vez, né, 70% é coberta por água. As propriedades da água. A água tem algumas propriedades únicas que faz dela uma substância essencial para a vida. Vamos detalhar as principais propriedades da água, tá certo? Primeira, a alta capacidade de clorificar ou termal, né? A água pode absorver ou liberar grandes quantidades de calor sem mudar muito sua temperatura. Isso significa que ela mantém a temperatura constante por mais tempo. Por exemplo, os oceanos ajuda a regular a temperatura da Terra, mantendo o mais estável, tá certo? Então é uma substância muito importante, ela consegue ser termal, ela consegue ali manter, consegue equilibrar, regular a temperatura da Terra, mantendo mais estável. Nós vimos que a temperatura é grande, por isso que é muito importante, 70% da Terra é composta por água. Imagine aí se não tivesse essa quantidade, quanto seríamos prejudicados, porque ela tem esse papel também de ser termal, de poder ali equilibrar a temperatura. Quando nós se aproximamos ali do mar, do oceano, a gente vemos que por mais que seja quente, o sol seja ali fervendo, mas a gente sentimos ali uma sensação térmica ventilado, sentimos uma sensação boa, sentimos ali aquele ambiente mais favorável, né, para assim a gente estar. Porque depois até muitas das vezes a gente passamos horas e horas ali no sol e nem percebemos e saímos queimados por não perceber, porque apesar de estarmos ali na praia, apesar do sol estar muito quente, estamos expostos ao sol, mas também estamos ali naquele momento, naquele ambiente sendo controlado ali, sendo ali a água
A temperatura sendo ali equilibrada também pela água, né, em si, tá certo? E outra coisa, nós iremos ver, quando você entra na água do mar, em um dia quente, ela não está quente quanto o ar, pois a água demora mais para aquecer. Como eu já falei, quando a gente chega no mar, né, em um rio, por mais quente que esteja, a gente quando entra, a gente vemos ali, às vezes lá para dentro, quando a gente vai se aproximando mais profundo, a gente vemos a sensação de estar gelado, estar frio, porque ela tem ali esse poder de não reter totalmente, né, rapidamente, ela equilibra, ela consegue, ela demora mais para absorver essa temperatura, diferente do ar. Quando pegamos o ventilador e jogamos ali num ambiente quente, nós sentimos o ar, né, quente também, porque o ar ele retém mais rápido, né, essa temperatura do ambiente, já a água não. A água ela resiste mais, tá certo? Adesão e coesão. Nós iremos falar da água, coesão. As moléculas de água se atraem entre si. Isso faz com que a água forme gotas e tenha capacidade de subir por pequenos tubos, como em uma planta, onde a água se move das raízes até as folhas, a coesão, né? Pequenas moléculas de água conseguem subir até as folhas, né, levando ali seu nutriente, trazendo ali para as plantas, né? E adesão, a água também se atrai por outras superfícies. Ela pode grudar em superfícies sólidas, como vidro, paredes internas de plantas, e ajudar a água a se mover através delas, né? Ter esse movimento ali através da adesão, né? Exemplo, se você olhar atento uma gota de água sobre uma superfície lisa, como uma janela, você verá que ela não se espalha totalmente, formando uma gota arredondada devido à coesão. Mas se a gota cair sobre uma superfície mais como uma folha, ela tende a se espalhar um pouco devido à adesão. Coesão, ela vai, né, deslizar, né, se você for observar em um vidro, né, uma superfície lisa, ela vai ali deslizar em gotas pequenas, muitas das vezes ela se espalha ali, mas ela fica em gotas pequenas. Já a adesão ela se espalha mais facilmente, né, certo? Ponto de ebulição e congelação, tá certo? A água tem um ponto de ebulição que todos nós conhecemos. Qual é o ponto de ebulição da água? É 80 graus Celsius? É 120 graus Celsius? Quantos graus é? Todos sabem. É 100, professor. 100 graus Celsius, né? Nós sabemos que a água a 100 graus Celsius, ela começa ali a entrar no nível de ebulição, tá certo? O que é ebulição, né? É quando nós vemos ali ela entrar no processo ali, sair do seu estado líquido para o seu estado gasoso, quando ela começa a ter ali a ferver, começa a passar desse estado líquido para o estado gasoso. É uma mudança de estado, né? No nível do mar, um ponto de congelação é de quantos graus? É de 0 graus Celsius, né? Isso significa que dependendo da temperatura do ambiente, a água pode virar vapor ou pode congelar, formando gelo, pessoal. Então entendemos que a água, dependendo da temperatura do ambiente, ela pode evaporar, como também ela pode ali solidificar, pode virar ali gelo, né? O exemplo prático é quando a água ferve em uma panela, ela passa para o estado gasoso, vapor, como eu já falei, devido ao calor. E no inverno a água nas ruas pode congelar, formando gelo, pois a temperatura está abaixo de zero. Isso aqui no Nordeste não acontece, mas lá para o Sul, né, a temperatura mais baixa, abaixo de zero, vemos que tem períodos, né, que quando começa a chover, né, começa ali as ruas congelar, a neve, né, virando ali blocos de gelo, né. Então ela tem essa propriedade rapidamente, né, a água. E a densidade máxima é de 4 graus, né. A água tem uma densidade máxima de 4 graus, o que significa que a água é mais densa nessa temperatura. Isso é importante porque quando a água congela, passando de 4 graus Celsius para zero, ela expande e torna-se menos. Aí a pergunta, quem é mais denso, a água ou o gelo?
trazendo aqui nesse momento aqui essa pergunta: quem é mais densa, a água ou o gelo? Aí muitas pessoas dizem assim: professor, quem com certeza que é mais denso é o gelo. O gelo ele é sólido, o gelo dele é pesado, ele tem uma densidade maior. Não é, pessoal, o mais denso é a água. Se nós formos ver o oceano, vemos o gelo, se você pegar um copo de água ou refrigerante e colocar um cubo de gelo, você vai ver o gelo ficando em cima e a água ficando por baixo, né? Então, a densidade da água ela é maior do que o do gelo, tá certo? E no inverno, o gelo ele flutua, né? A água em lagos, isso impede que a água congele e os animais aquáticos sobrevivem sobre a camada de gelo. Olha aí que até nesse papel fundamental ela está ajudando, além de trazendo ali nesse momento, o gelo ele vai ajudar os animais a sobreviver, formando camadas, né, que ficam na superfície da água, tá certo? E já para nós concluir, o ciclo da água tem várias etapas e a água está sempre se movendo entre a atmosfera, a terra e os corpos de água. Vamos ver cada um dessas etapas. A primeira etapa é a evaporação, a água dos oceanos, rios e lagos, né? Ela recebe energia do sol e evapora, e significa que a água passa do estado líquido para o estado gasoso, vapor da água, subindo para a atmosfera novamente, né? E exemplo prático, no verão você pode ver a água evaporando de uma piscina ou de uma panela com água quente. A condensação o vapor de água sobe para a atmosfera, onde o ar frio faz com que o vapor se condense e transforme de volta em gotas de água. Essas gotinhas se agrupam e formam nuvens. Exemplo prático é quando você vê uma nuvem no céu se formando por pequenas partículas, gotículas de água que se condensam, né, pela temperatura, o vapor, mas ali ela se condensa e volta novamente em forma de chuva. E a precipitação é quando as gotículas da nuvem ficam grandes e pesadas demais e elas caem de volta para a terra, como chuva, neve, granito ou orvalho. Esse processo é chamado de precipitação, tá certo? E infiltração e escoamento. Depois que a água precipita, ela pode infiltrar-se no solo, recarregando lençóis freáticos e reservatórios subterrâneos. Olha aí, pessoal, a água ela sempre está nesse processo de movimentação, sempre está presente na terra, está nas nuvens, está no oceano. Em todo canto do seu vivo nós vemos a água presente, a vida, a importância da água, né? E quando chove, parte da água vai para o solo e parte vai para os rios e córregos, né? E para concluir, vimos hoje a propriedade da água e como ela realiza o ciclo da água em nosso planeta. A água é uma substância essencial para a vida e o seu ciclo responsável pela distribuição e renovação dos recursos hídricos, tá bom? Eu gostaria depois que você pudesse aí em casa desenhar o ciclo da água, mostrando as etapas de evaporação, condensação, precipitação e escoamento. Além disso, escrevesse, né, nos comentários e falasse, né, sobre a importância da água para os seres vivos, tá bom? Desde já agradeço, um abraço, desde já, obrigado.